Boa tarde, amigos de Cabo Frio, boa tarde, amigos da Litoral News. Começando mais um programa na jogada, hoje quinta-feira, com muitas notícias aí do esporte da nossa cidade. Vamos falar aqui do Tamoio, que vai jogar novamente no seu ginásio, né, neste sábado aí contra a equipe do Flash pela Superliga Futsal Rio. Tem também a DDP que enfrenta o Piraí, o jogo foi remarcado para amanhã, né, seria na terça-feira, como o Ilha e a Luana disseram aqui, mas na própria terça-feira foi remarcado. Vamos falar também da Cabo Friense, situação difícil que vive a Cabo Friense no campeonato da Série B. Enfim, temos vários assuntos aqui para comentar, né? Vamos até comentar o Botafogo e Vasco, rapaz. Tá? A Priscila ali está ansiosa, já está roendo as unhas, né? E se o Botafogo for campeão, a Priscila vai ter que estar aqui na terça-feira. A gente até chamou ela para comentar, mas ela vai ter que compor a mesa aqui na terça-feira. O sinal com o dedo negativo lá, falando que não vem não, mas tem que vir. Bom, eu queria dar boa tarde, Luana. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, William, telespectador do programa Na Jogada. E é isso aí, a gente vai falar de futsal, vamos falar de tudo que está rondando o esporte essa semana aí. Tá chegando a hora aí que os fãs do Jornal Na Jogada tá chegando, a gente já está na correria para fechar jornal. Ele está chegando aí, a gente vai falar de muito esporte, vamos falar de futebol amador, muita coisa que está voltando aí. Mas hoje a gente vai falar muito desse retorno do Tamoio, voltar a jogar na sua quadra, voltar a jogar em casa, naquela quadra que sempre ficou ali gravada por ter muita pressão, verdade. Aquele caldeirão, a torcida comparecer. Vamos falar da Drogaria do Povo, que tem um jogo muito importante, da reestreia do ginásio. Alfredo Barreto agora vai mudar de nome, vamos falar de Cabo Frio, de muita coisa, vamos falar de futebol, vamos falar de esporte da região dos lagos, Léo. Muita coisa, e na próxima semana também a gente vai trazer aqui tudo sobre o Campeonato Municipal de Futebol Amador. Tem também aí, nesse final de semana, a final do Beach Soccer Sub-18, que está tendo lá na praia, está bem legal. A etapa de pesca subaquática, que a gente falou na terça-feira. Isso, que eu vou participar também. Vocês, rapaz, vocês Você gostam... tem uma dívida para explicar. Vocês gostam só do bônus, né? Vocês deixam só o ônus para mim, mas o bônus é com vocês. Mas o Peter já falou aí que minha presença está garantida já, né? Que eu vou estar lá com vocês lá. Vai ser bem legal. Eu quero ver aí o William dando uma de atleta, né? O William, rapaz, aí, um mergulhador das antigas ali da Praia do Forte ali. Moleque. Meu Queria Deus. estar boa tarde, William. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Luana. Telespectadores. Já dando uma crise de riso aqui. Mas voltando à história do Léo aqui, quando nós fomos pescar juntos, quase ele foi assassinado. Quase ele foi assassinado, né? Confundido com um boto cor-de-rosa, né? Mas qualquer semelhança é mera coincidência, né? Não é? Mas sobre Cabo Friense, sábado, o Cabo Friense tem um desafio difícil aí, em casa contra o Angra dos Reis. A classificação que já era quase impossível se tornou praticamente possível. Mudou só o termo aí. As chances são mínimas, né? Depende do índice técnico, se apega a isso. Então aqueles que torcem, que acompanham, ficam na expectativa aí da Cabo Friense, que tem pelo menos marcar 3 gols contra o Angra para se manter na briga pela questão do índice técnico, né? Que é uma combinação de gols feitos, gols sofridos, pontos conquistados ao longo de todo o campeonato, de vitórias. Não, os gols sofridos não, é só gols feitos com os pontos conquistados. Porque não vai entrar o saldo dos gols? Não, né? Só os gols, por exemplo, se a Cabo Friense ganha de 3-0, é a mesma coisa que se ganhasse de 3-2. O importante é os gols, não os sofridos. É uma brecha que o regulamento abriu aí. Às vezes um time está em 8º, se classifica na frente do que está em 5º. Até o último, né? Se o último desandar aí. Algumas rodadas atrás a Cabo Friense era a última e estava classificando no índice técnico. O time tem aí, nessas últimas 3 rodadas, ganha de 4-0 todo mundo, meu amigo, ele vai subir o índice dele. Na verdade, o índice técnico nós sempre falamos, tal, mas não ficou muito claro. Né? Eu já li o regulamento, já entendi já o que se trata, você até explicou agora melhor. Mas o objetivo disso, o time vai se classificar fora da pontuação. Segundo a federação, é para dar mais emoção. Mas é uma emoção que não tem um pouco de sentido, né, essa classificação. Mas, como o próprio Dara conversou comigo uma vez, se existe essa possibilidade, tem que se apegar nela, tá certo, tem que se apegar nessa possibilidade. É muito difícil, né? Como eu disse já nos programas anteriores, a Cabo Friense sofre agora pelo que fez durante todo o campeonato. Né, já que no segundo turno fez uma campanha razoável, né, dentro das limitações, mas no primeiro turno foi péssimo.
né? Por conta disso, agora sofre, está aí mais torcendo do que propriamente jogando, né? Então, veio de uma derrota fora de casa contra o América, uma derrota até discutível, né? Por conta de uma penalidade. O Alexandre fez o gol, acabou o Frense, levou essa virada, tinha feito 1-0. E sábado, 7h30 no Correão, é o dia do tudo ou nada. Vamos aguardar, ver o que vai dar isso aí. Mas Cabo Frense precisa vencer para continuar sonhando com essa mínima possibilidade. É verdade, é difícil. E sobre a brincadeira aqui, todo mundo reclama que a gente é muito sério, né, William? Jura? Vocês têm que se soltar mais no programa, vocês estão muito sérios, não dão uma risada. Né? Então, de vez em quando é bom para dar uma descontraída. Fiquei surpreendida com a reclamação. É verdade, o William estava até nesse dia, não? Tava assim. Pô, vocês estão muito sérios, tem que descontrair, mas, pô, o perfil do programa, né? É verdade, a gente tenta fazer um programa mais de informação mesmo, mas de vez em quando a gente vai dar uma quebrada, então, para dar uma relaxada. Bom, antes de entrar no assunto de vez da Cabo Frense, vamos comentar sobre o jogo amanhã, Luana, da DDP e o Piraí. O Piraí está aí na 4ª colocação com 12 pontos, pode alcançar o Cabo Frio, né, vencendo a DDP. E a DDP, se ganhar do Piraí, ou até empatar, provavelmente termina a primeira fase na 6ª colocação. Podemos até ter um clássico, Cabo Frio e a DDP nas quartas de finais. Olha só que legal. O que precisa para acontecer esse confronto? A DDP conquistar mais um ponto para se garantir ali na 6ª colocação, né? E a equipe do Flamengo não vencer o Vasco, empatar, ou se vencer o Vasco, vencer por uma diferença de um gol, vamos botar assim, faz 15 pontos, mas no gol a varejo, né, fica atrás. Então, é uma situação que precisa de uma combinação de resultados ainda. As 3 equipes, Cabo Frio, Piraí e o Flamengo, podem terminar com 15 pontos, aí tem outros critérios de desempates aí, que a gente vai estar falando isso na semana que vem, na rodada. E a situação é difícil, Ana? É difícil, tá vendo? Está todo mundo muito descontraído, né, hoje, gente. A torcida, nesse caso, para esse jogo entre a DDP e Piraí, ela é uma torcida tripla, né? Primeiro para a DDP vencer o Piraí, se classificar. Para o Piraí não vencer e ultrapassar o Cabo Frio, e para a gente, nessa combinação, conseguir ter nas quartas de final um clássico, mais um clássico. Quem esteve presente lá no Vivaldo Barreto sabe como foi um jogo sensacional, um jogo muito empolgante, de ótima qualidade. Então, você imagina ter um jogo desse nas quartas de final, poder ver 2 times de Cabo Frio disputando essa vaga no Campeonato Carioca. Seria muito bom, mas o confronto entre a DDP e o Piraí é um jogo muito complicado. O Cabo Frio está aí para provar isso. Teve um jogo lá apertado, a torcida comparece, pressiona. De Camburão de novo, né? Tomara, 4 ou 5 carros. Porque se sair é sinal que venceu. É verdade, Léo. Ninguém vai correr atrás de jogador perdendo, né? Então, pessoal da DDP, me desculpa a franqueza aqui, mas eu vou torcer para vocês saírem escoltados pela polícia, porque se vocês saírem escoltados pela polícia, sinal que jogou bem e a vitória foi boa. E conquistou uma vitória, um resultado positivo. Cabo Frio agradece também, os torcedores, né, lá são meio argentinos, né? É isso. Não deu nada certo, eles partem para violência. É isso aí, o pessoal taca sapato, quer invadir a quadra, quer poder brigar. Isso a gente não óbvio que a gente não gosta disso, mas tomara que a DDP consiga superar esse caldeirão, esse clima super descontraído, tá, gente? Descontraído são vocês estão me deixando mais... Estou eu ficando descontraída. Esse clima desfavorável, que a gente sabe que vai acontecer, vai ter muita pressão, mas a Drogaria do Povo precisa vencer. Rapaz, eu imagino esse jogo contra o Piraí, do Cabo Frio, o Totonho sozinho respondendo aquelas provocações lá. A gente ouviu umas coisas assim. Ele tentou brigar. Ele tentou. Grande amigo Totonho, não perde um programa, William. Mandar um abraço pro Totonho aqui, um amigo que está sempre assistindo, sempre cobrando, né, que a gente passe as informações, sempre dando opiniões, que é importante também. Então, um abração pro Totonho, nosso querido amigo aí. Que me prometeu uma camisa 2 anos atrás. Até a mim hoje, também, rapaz, engraçado. Né? Você tem? Eu ganhei. Tá a mim ele prometeu, mas até hoje, Totonho, a minha camisa estou esperando até hoje, não esqueci não, hein? É verdade, também mas sobre a questão dos torcedores, Léo, não são torcedores, são pessoas que querem brigar, gostam da violência. Você acha que eles não estão acostumados também? Uma oportunidade de fazer isso. Que acho que é o primeiro ano que eu vejo o Piraí disputar. Você acha que eles não estão acostumados com isso? Olha, o Piraí está junto com o SS, né? É uma parceria aí, montou o time agora. Próximos, né? Montou um time
que pode brigar, tem condições. A própria contratação do Bruno Ciro mostra que são reforços providenciais. O Cabo Frio venceu lá, mas não foi fácil, até porque o time de Piraí estava até então se armando, se entrosando melhor. Eu acho o time do Cabo Frio muito bom, sinceramente. Eu gosto muito do time de Cabo Frio, um time jovem, veloz, tem muita técnica. E venceu lá, não me surpreendi muito, mesmo consciente da dificuldade que seria. Mas a Drogaria vai lá, vai ter um páreo duríssimo, mas não considero impossível. A DDP, como eu disse no programa passado, só sente falta de um pivô, né? Aquele que chuta para fazer o gol. Poderia ser o Cabeça, mas o Cabeça ainda não estreou, né, William? O Cabeça está tendo uns contratempos em relação ao trabalho, né? Até o Everaldo me passou essa informação, que continua aguardando o Cabeça, que jogou no Cabo Frio recentemente, né? Que é apontado como um grande reforço para a Drogaria. E nós ficamos aqui na torcida, porque eu acredito que o DDP vai se classificar, isso não tenho muita dúvida. Mas a briga seria para se classificar entre os primeiros possíveis, posição, né? Se não pode ser entre os 4 primeiros, que seja entre o quinto, sexto, né? Como você bem falou. E vamos ficar na expectativa. Mas sobre os torcedores, a questão da violência, já ciente disso, o policiamento local tem que se preparar, tem que estar de olho nisso, porque, como eu falei, isso aí, na minha opinião, porque é torcedor, não. São pessoas que querem brigar e usam aquele momento como uma oportunidade de estar promovendo a violência. No caso da DDP, eu já ligava para a polícia, né, indo. Meu irmão, vai ter jogo hoje aí, o pessoal é bravo. Vai que os caras lá esquecem de ligar para a polícia. Não, porque a organização local tem que ver isso, né? Verdade. Não tem jeito. Isso aí, então, alguns jogos que no ginásio Vivaldo Barreto, ou até então no Araci Machado, quando tinha um apelo maior, sempre tinha o policiamento, sempre tinha a guarda municipal. Então, eu não acredito que lá não tenha esse preparativo. Imagina como deve ter sido super amistoso esse jogo entre Piraí e Flamengo. Poxa. Em que o ginásio estava lotado de torcedores do Flamengo. Será que eles deram de valentões lá, em cima da torcida do Flamengo? Eu não sei, mas o negócio ficou estreito lá. Não ficou fácil, não. Dá para acreditar numa vitória vocês dois da DDP, um empate, porque o Cabo Frio, um dos segredos do Cabo Frio lá foi a marcação. Todo mundo falou: Léo, a gente marcou muito, a gente não deixou os caras criarem, a gente correu o tempo todo, né? Eles tiveram muita dificuldade com a gente por causa disso. Você acha que o caminho é isso, a marcação? O Luana também, queria que vocês comentassem sobre isso. Até o próprio jogador da DDP, se não me engano agora, se foi o Marquinho, falou comigo uma vez, que Thiago Campos, que o ponto forte deles realmente era a jogada, a marcação com o contra-ataque. Esse era o ponto forte da Drogaria do Povo. E eu acho que momento ímpar para poder colocar isso em prática, né, contra o Piraí. Até pelo placar do Cabo Frio, se nós formos analisarmos, né, 2-1, nós não estivemos lá presentes, mas com certeza, como o próprio jogador do Cabo Frio falou, a marcação apertada e aproveitando as oportunidades de contra-ataque. Só esse pode ser o caminho da vitória lá. Não vejo de outra forma, mas como até o Veraldo já me passou isso, é assim que eles trabalham, treinando muita parte defensiva, a parte da marcação, para poder aproveitar no contra-ataque, a oportunidade ali com o Renatinho, com o Papaulo, de estar surpreendendo o time adversário e marcar o gol. É aquela famosa frase, né? Marca e só sai quando dá, só na boa. Só na boa. Vamos marcar aqui, fechadinho, na linha dos 10 e vamos na boa. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E aproveitar esse momento em que o Piraí precisa vencer, vai estar jogando em casa, vai ter a pressão óbvia da sua torcida também. Então é o momento da Drogaria marcar muito. Tem que ser um jogo de muita entrega. Acho que essa é a receita. Foi o que o Cabo Frio fez para poder conseguir trazer esses pontos fora de casa. Muita entrega, muita marcação. E nesse contra-ataque a gente sabe que é uma das principais armas da Drogaria do Povo, que é essa saída em contra-ataque rápido, veloz com o Thiago Campos. A gente espera que o Thiago esteja numa noite inspirada, que o time esteja numa noite inspirada para conseguir trazer essa vitória, porque a receita é essa, marcar muito, se entregar e conseguir converter e aproveitar os contra-ataques. E lembrando, né, que nesta rodada o Cabo Frio não joga porque folgou. São 9 equipes, todo mundo folgou uma rodada, chegou a vez do Cabo Frio. Se eu não me engano, a próxima é da DDP. A DDP acho que não havia folgado ainda em nenhuma rodada, vai folgar na última e o Cabo Frio joga quarta-feira. Seria a sexta na reinauguração do ginásio, que ex-Araci Machado e agora Alfredo Barreto, mas vai ser na quarta-feira no Vivaldo Barreto, né? Ainda não vai ser lá
no ginásio Araci Machado, acho que ainda está terminando as obras, ou então estão ajeitando para as finais do JAI, que será também no outro final de semana. Depois a gente vai ter a confirmação e passa na terça-feira, tudo certinho aqui para vocês, mas o jogo do Cabo Frio, ontem lá no Facebook estava conversando com o Rodrigo, com o Luizinho Cruz, que é o preparador de goleiro do Botafogo, né? Eles estavam falando que seria na quarta-feira aqui no Araci Machado. E é importantíssimo, uma pena, no Vivaldo Barreto, perdão. E é importantíssimo, Luana, um resultado positivo, né, do Cabo Frio, porque o Flamengo pode chegar a 15 e tirar a posição do Cabo Frio, o Piraí pode chegar a 15 e tirar a posição do Cabo Frio. Então, para o Cabo Frio não depender de ninguém, pelo menos um empate. E aí acho que a postura tem que ser que nem contra o Imperial. Marcar muito, e contra o Piraí também, marcar muito, não deixar os caras organizarem o jogo, né, se doar ao máximo, correr e jogar atrás, como a DDP tem que jogar contra o Piraí. No contra-ataque, tentar surpreender, porque realmente a equipe do Botafogo disputa a Liga Nacional, é uma excelente equipe e o Cabo Frio vai desfalcado também, né? O Fredinho, o Roger e o Rodriguinho não jogam. São desfalques comprometedores para o Cabo Frio, mas tem que ser isso mesmo. É a mesma receita da Drogaria do Povo, vai jogar em casa. Quem viu o jogo entre Cabo Frio e o Fluminense, né, o Imperial, viu que foi uma derrota enganosa, porque o Cabo Frio vendeu caríssimo, apertou, lutou até o final. O gol do Imperial saiu no final do jogo, o Cabo Frio apertando, pressionando. Então a receita tem que ser essa. Tomara que o Cabo Frio consiga vencer. Se não vencer, pelo menos empatar com o Botafogo para poder, como você mesmo disse, garantir essas primeiras posições. Seria muito triste, né? O Cabo Frio já é terceiro colocado. Seria muito triste se o Cabo Frio terminasse a primeira fase em quinto, né? Não merecia, né, William? Merecia uma sorte melhor. Pode terminar em quinto. A posição mais abaixo é quinto. A gente quer que o Cabo Frio tenha o mando de campo, o mando de quadra, né, perdão, no retorno aí das quartas de finais, no jogo de volta. E é muito importante que termine em terceiro ou em quarto. Torcer para terminar em terceiro, né? E quem sabe fazer um clássico. Ia pegar fogo, né, Rui? Imagina, mais 2 jogos com a Drogaria do Povo. Eu particularmente gostaria muito que torcer esse clássico isso, acontecesse, né? Porque o jogo que nós transmitimos aqui pela Rede Litoral foi um jogaço, né? O placar de 3-0 para o Cabo Frio até pode não demonstrar a emoção que foi, né? Tava 2-0, o Everaldo colocou o goleiro linha, né? E acabou levando o terceiro gol. Mas é um clássico, o primeiro realmente. Tempo foi um jogaço. É sinônimo de arquibancada cheia, é sinônimo de emoção. Ninguém quer dar oportunidade de perder para o colega. Verdade. Tem muitos amigos nos dois times. Muita zoação depois do jogo, né? Antes, durante, depois. Então, se acontecer Cabo Frio e DDP, apesar de ser 2 cabofrienses, né? Seria muito bom, seria muito legal e tomara que seja. Imagina no Alfredo Barreto, o ginásio cheio. Olha aí, rapaz, seria bem bacana. Podia até inaugurar, né? Porque já termina a semana que vem. É isso. Né? Na outra semana. Seria muito oportuno, né? Poxa, seria... E a gente já teria um representante na semifinal, né? Saberíamos que teríamos um representante acho que não tem um momento final. Se tudo der certo, essas combinações acontecerem, não tem um momento melhor para o futsal de Cabo Frio do que você inaugurar o ginásio, que está mudando de nome, com um jogo entre 2 equipes de Cabo Frio, sem dúvida. E, Léo, e o Cabo Frio vai pegar o Botafogo na semana que vem, mas tem aquela vantagem e desvantagem. A vantagem de jogar desvantagem de jogar contra um time forte, que é o Botafogo, ao mesmo tempo com a vantagem, um time que está completamente focado na disputa da Liga Nacional. Então esperamos que estejam poupando alguns jogadores, ou se preservando, para poder, vindo com menor poderio ofensivo, o Cabo Frio se prevalecer disso e conseguir a vitória. E fecharia a primeira fase com chave de ouro, né? Com certeza, da melhor maneira possível. Ontem estive aqui apresentando o Agito Esportivo, junto com os companheiros Claudinho Viviani, o Vitor Rocha Tuzinho, o Thiago Costa, né? E foi bem legal. O Sidney não pôde estar ontem, foi ao Rio, cobriu o prêmio Sebrae lá, prefeito empreendedor. E o Thiago cobrava, que a gente nunca convidou eles para vir aqui no programa. Está convidado, Thiago. Né? Falou que aqui não são convidados, só tem profissionais. Né? Nossa! Fez uma... Thiago, não é bem assim, já falei ontem isso contigo, não tem nada disso. Vocês estão convidados sim, Claudinho, se você vai no Agito, por que eles não podem vir com aqui? Com certeza, nada, as portas estão abertas. Falar isso ao vivo... É lá e cá. Tudo uma coisa só. Lógico. Então não tem essa não. Eu digo que o Thiago, o Claudinho Viviani e o Tuzinho estiverem aqui, vai ser um tremendo prazer. O Thiago tem boas histórias do Romário também, né? O Thiago
vai contar algumas histórias bacanas aqui. Ele que venceu muito o mundo do futebol através do Romário, sempre ali na companhia do Baixinho. E bem legal, foi bem legal ontem lá, o pessoal recepcionou da melhor maneira possível. Mandar um abraço para todos eles aí que estão sempre assistindo na jogada também. Bom, vamos falar agora do Tamoio, que volta a jogar, William. Acho que depois de... Se o ginásio Araci Machado foi inaugurado em 2004, né, para 2005... Só aí tem 8 anos. Só aí tem 7 anos. 2005, 7, 8 2012. 8, O Cabo Frio, o Tamoio não joga no seu ginásio há praticamente isso, 8 anos. Né? Deve ter sido em 2004 a última competição. Eu não me lembro qual foi o último jogo, nem me lembro. Também não me recordo. Vai voltar a jogar lá no ginásio do Tamoio, né? Nessa partida agora contra o Flash pela Superliga Futsal Rio. Uma partida que promete aí ser bem disputada por isso, né, William? Pela volta do ginásio, para os jogadores, os associados poderem ir e assistir esse jogo. Vai ser num sábado, momento que o clube está cheio, né? Bem bacana, né? Vai ser muito interessante e vai registrar oficialmente e culturalmente a volta do Tamoio, né? As quadras, né? Jogando na sua casa, que tanta história tem para contar. Né? E é um local que eles estão acostumados a treinar, vão poder jogar no branco. Né, Léo? Isso é importante, né? Jogar no branco. Foi uma história engraçada na estreia do Tamoio. Pode na Liga contar Nacional. a história, só não conta o jogador. Não, já contou de forma alguma. E o Cabeça cobrava muito que os jogadores do Tamoio jogassem na linha branca da quadra. É porque na quadra grande, a linha branca significa a quadra pequena. Não, né? claro. Porque o Tamoio tem uma dimensão menor que do Vivaldo Barreto. Então lá, o treinador Cabeça, ele tentou passar para a quadra do Vivaldo Barreto o clima e a dimensão do Tamoio. E alguns jogadores não conseguiram assimilar isso, né? Pô, estou com dificuldade. Era só observar a linha branca. Quem um dia achou que vocês eram pessoas extremamente sérias, hoje definitivamente não acho mais isso. Mas foi muito engraçado. Foi engraçado, não vou negar, foi muito engraçado. Mas assim, lá no Tamoio eles vão poder vivenciar esse clima de treinamento que eles fazem quase todos os dias, toda semana. Então, para o Tamoio vai ser um bom reforço, esse clima que eles vão vivenciar lá. E como você falou, é um clube. Tomara que os associados também prestigiem, né? Prestigiem. Vamos aqui divulgar bastante isso. E boa sorte ao Tamoio. Vamos continuar esse papo no segundo bloco. Eu tenho que pedir um comercial, porque eu quero falar bastante desse jogo do Tamoio, que é um jogo festivo, que vai marcar a reinauguração. O presidente deve estar no jogo, nosso amigo Zé Guilherme, né, para contar boas histórias pra gente lá. Índio? Mais conhecido como Índio. Inclusive vamos trazer o Zé Guilherme aqui. O Zé Guilherme é uma figuraça do nosso esporte, né? Vou pedir um comercial e volto aí em 2 minutinhos falando mais de Tamoio aqui no programa Na Jogada. Litoral. Essa é a nossa TV. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos lagos. Tudo sobre a cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No Najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos lagos. Academia Mais Saúde, tudo que você precisa no mesmo lugar em Cabo Frio. Aqui a prática de exercícios vai além da saúde física. Profissionais qualificados para garantir o bem-estar e a qualidade de vida que você merece. Coloque seu corpo no lugar. Yakisoba do Sam, pratos tradicionais da cozinha chinesa. Yakisoba, yakimeshi, arroz chop suey, rolinho primavera, sobremesas orientais e muito mais. Nas opções do Yakisoba do Sam você tem carne, frango, misto, camarão, lula e salmão, todos com cenoura, cebola, broto de feijão, couve chinesa e o molho especial do Sam. Disque entregas 2645-6035 e 9918-2214. Yakisoba do Sam.
Academia Mais Saúde, musculação com treinamento funcional, aulas inovadoras, profissionais qualificados e atendimento personalizado. A única na região com treinamento pós-lesão. Coloque seu corpo no lugar. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos lagos. Tudo sobre a cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos lagos. Shopping dos componentes eletrônicos. Comprar com quem entende é muito melhor. Fios, cabos, conectores, componentes eletrônicos, transformadores, assistência técnica, acessórios para TV, vídeo e som, tudo isso e muito mais só pra você. Shopping dos componentes eletrônicos. Só não tem o que você não precisa, é Shopping dos componentes eletrônicos. Retornando com o segundo bloco do programa Na Jogada, vamos continuar a falar do Tamoio. Luana estava falando aqui que, infelizmente, não vai dar para aproveitar a sauna e a piscina, que logo após o jogo tem a Cabofriense. Não, por que não aproveitar antes? Pode ser, tá aí. O William deu essa dica aqui para Luana, realmente pode se dar esse dica mole. legal aí. Tomara que tenhamos um sábado de sol, para o clube estar cheio, não para aproveitar. Eu acho bacana essa reaproximação, né, do associado do clube, porque passou tantos anos sem ver o Tamoio jogar ali, e eu acho que é uma maneira de, mesmo não tendo todos os jogos no Tamoio, porque eu acho que vão ser apenas alguns jogos, eu acredito que o Cabeça quer jogar na quadra grande. Eu estava olhando, são só dois. Só dois, né? São só dois. Mas traz o associado de volta, e quando for jogar no Alfredo Barreto ou no Vivaldo Barreto, vai levar esse associado para lá também, né? Vai ter essa identificação. Você acha bacana por isso, Marco? É bacana por isso. A gente está brincando aqui, falando, tomara que tenha um sábado de sol, não só por isso, que a gente sabe que num dia assim, de tempo bom, o clube vai estar cheio e, consequentemente, já está ali pertinho. É mais fácil ainda para vocês dar uma chegadinha ali na quadra e prestigiar o clube. Mas essa associação, é como a gente está falando, é diferente de você ser um time de futsal. É um clube de tradição que você acaba aproximando por todos os motivos. Aproxima o pai que vai com o filho, leva o filho na piscina, ou então frequenta com a família, com a esposa. Você aproxima tudo, você acaba criando esse elo entre o associado e o time. E quando for jogar nas outras quadras, fora da linha branca, o pessoal vai acompanhar, o pessoal vai no Jardim Esperança, vai ali no Alfredo Barreto, vai acompanhar de qualquer forma. Então, é um jogo muito importante para o Tamoio. Tomara que consiga a vitória para reestrear com o pé direito, com uma vitória. Para classificar também. Para classificar também, melhorar a sua situação, já que empatou em casa no primeiro jogo que disputou da Superliga. Então, é um jogo muito importante, cercado de um clima muito festivo. Mas se eu bem conheço Cabeça, ele quer espantar esse clima festivo todo, porque ele precisa ganhar, ele precisa da vitória acima de qualquer coisa. Isso é importante, né, William? O time empatou na estreia, você foi, na segunda rodada o time jogou bem, mas teve algumas dificuldades, né, de chegar lá, chegou atrasado, não aqueceu, mesmo assim vendeu cara a derrota. Tem um elenco bom e na última rodada o Gabriel só fez 3, fez todos os gols do time, quer dizer, já vem mais encorpado o time para essa partida. Né? Léo, eu tô particularmente considerando a Superliga um torneio que a Tamoio está utilizando para poder se entrosar mais, para poder se preparar mais, para ver o que precisa agitar algum detalhe, para se manter forte nas outras competições. Né? Não vou dizer que o Tamoio está, não é o caso, né? Entrando na Superliga para brigar pelo título, mas está aí retomando todas as suas forças, a sua disputa nas quadras de Cabo Frio. E a começar, estive conversando com o Richard e já está, os preparativos para o Campeonato Municipal já estão sendo agitados aí já. Regional também, né, William? O regional ainda precisa ser decidido, Léo. Ele disse que havia um combinado de pessoas que colaborariam com ele para fazer a estrutura e a organização desse campeonato regional, mas como ele se viu sozinho na organização, ele precisou estar revendo algumas coisas, vai
fazer uma nova reunião Como para já estamos conversar. praticamente em maio, vai ficar muito em cima para ter, né? Acho que não vai ter, não. Aí ele até me pediu, na época que eu ia colocar a matéria, tá no Jornal Noticiário dos Lagos, na semana passada, que mediante a isso, de ter que estar resolvendo alguns detalhes para ver se vai ter ou não, que nós aguardássemos a resolução disso. Então, em breve, ou hoje ou amanhã, estarei em contato com o Richard novamente para saber como é que vai ficar a situação no regional, se vai ter realmente ou não. É bacana. Tomara que tenha, né? Porque é mais uma competição para os times estarem disputando. Como o Ilha disse, já vem aí desde março essas conversas para o regional. Ele me passou a história sobre o regional em dezembro do ano passado, que era um grande desejo dele, da Liga de Cabo Frio de futsal, né? Da Liga. A gente está organizando isso e tal, e você tem que aguardar. Tá certo. Bom, Luana, o regional é mais uma competição, né? Acho que, se eu não me engano, William, o Zelador estaria, Cabufas estaria, DDP estaria, o Samborá, o próprio Tamoio. Times de Casimiro de Abreu, se eu não me engano, de Campos. Então, alguns times aí de fora, né, estariam disputando. Então, seria importante para nós, mas também na época ele me falou que seria muito importante as 3 quadras de Cabo Frio estarem em atividade, né? A só quadra do Vivaldo Barreto não suportaria Se tiver todos uma os quadra jogos. só, meu amigo, você já sabe o que vai acontecer, né? Mas Não então, precisa inclusive, dizer nós vou até procurar saber, até estou nesse assunto agora, a situação da quadra do 2º distrito, né? Porque teve um probleminha na sua inauguração, um probleminha na estrutura da quadra, né? Então a Secretaria de Esporte foi de contactar a empresa responsável pela obra para estar resolvendo isso o quanto antes. Mas até então nós não tivemos mais notícias da situação lá e nós esperamos o quanto antes que esteja também solucionado para nós termos as 3 quadras de Cabo Frio em atividade, que em termos de campeonato municipal, de estadual, enfim, vai ser um ganho enorme. Você tocou no assunto agora, William, que eu não posso deixar de passar, que proibiram o Grêmio Samborá de treinar lá no ginásio do 2º distrito. Não sei por que essa proibição. É um time organizado, um clube organizado que a gente conhece, um clube sério, né? Um clube que vem crescendo ao longo dos anos. Tem um projeto social que nenhum outro clube tem, né? Quem for lá na sede do Grêmio Samborá vai ver o que os caras fazem, né? E proibiram o Grêmio Samborá de treinar lá. Não sei se a situação já foi contornada, se já está liberado, mas a realidade é essa. Não estão deixando o Grêmio Samborá treinar lá no 2º distrito para as competições. Isso é uma vergonha. Se isso ainda estiver acontecendo, isso é uma vergonha. Vou estar apurando melhor isso para quinta-feira estar voltando aqui no programa falando sobre isso. Me responde uma coisa, então. Se isso ainda estiver acontecendo, se o Grêmio Samborá não pode treinar lá, quem vai treinar? Não, tá tendo várias peladas lá. Pelo amor de Deus. Várias peladas no ginásio. Inclusive, eu vou estar indo lá para filmar isso, né? Porque por que um clube que é sério, um clube que está disputando competições, até nível estadual, né? Porque o Grêmio Samborá já disputou Superliga, tem o planejamento de disputar o estadual, não pode treinar. Por quê? O que está acontecendo? Será que é mais um dos desmandos aí que está acontecendo no esporte da nossa cidade? Vou estar apurando isso, vou estar fiscalizando, porque, como eu já disse aqui, é uma vergonha isso está acontecendo. Espero que quando eu for apurar isso, já tenha resolvido isso. Não, já estamos treinando, mas até sexta-feira, essa última sexta-feira, estávamos com esse problema, né? E é um problema grave. Vou pedir aí às autoridades para que possam estar observando isso, né? E vou estar aqui mostrando as peladas acontecendo lá, em um time sério, organizado como o Grêmio Samborá, não podendo treinar na quadra lá do ginásio 2º distrito. A quadra já está funcionando. Inclusive, eu conversei uma vez com o Edson, falou: Léo, eu acredito que tenha dado algum tipo de erro na quadra, mas pela quadra ser muito nova, ela estava já deslizando mesmo. Com o passar do tempo, o pessoal estava jogando lá, treinando e tal, a quadra foi melhorando. Então, acredito que dê para treinar, dê para jogar. Aquele problema que tinha no piso já sumiu. Então, agora é apenas algo administrativo que tem que ser resolvido. Eu ia já de antemão opinar que a possibilidade de não estar sendo liberado para o Grêmio Samborá treinar poderia ter a ver com a questão da quadra. Não Mas tem, não. como você já informou, eu tendo jogos lá. não quero ser injusto com ninguém, por isso vou estar Claro. apurando. Não, temos que na apurar. quinta-feira a gente está falando aqui com mais
propriedade sobre essa Até situação. porque, Léo, assim, é uma quadra municipal, né? Uma quadra que está aí para incentivar o esporte. Né? E o Grêmio Samburá, na minha opinião, está sendo sim um exemplo no segundo distrito de organização, está procurando fazer por onde. E é um lugar que está merecendo atenção, está tendo atenção, e valorizar uma agremiação, um clube, né? Podemos dizer assim, pela estrutura que está montando, como o Grêmio Samburá, é você valorizar o que está sendo feito por lá. Lógico, É o pessoal, inclusive, tem uma parceria lá, usa a quadra da Escola Wanda Rock, se eu não me engano, e é uma quadra que é para preparação, mas claro, para um time que quer competir, quer disputar. Não é uma quadra grande, né? É uma quadra que seria uma quadra na dimensões de um ginásio. Né? E hoje, graças a Deus, o segundo distrito tem um ginásio belíssimo, né? Eu não estive lá no dia que teve esse problema da quadra, mas pude ver as instalações. Realmente são belas instalações, tudo muito bem feito. E espero que tudo se solucione. Tudo tem uma explicação, né, Léo? Vou estar ligando para o administrador lá do ginásio para ver o que está acontecendo, apurar, né? E aí, porque alguns boatos já foram ditos, mas eu quero a confirmação dessa situação para não ser injusto com ninguém aqui e estar trazendo a realidade dos fatos para vocês que estão assistindo. Espero que os boatos que rolavam porque o Grêmio Samburá não estava treinando lá seja totalmente mentiroso, porque é inadmissível que alguém, por birra, possa estar proibindo o clube de usar por uma questão pessoal, né? Lógico. Não tem porquê. Bom, vamos falar agora da Cabo Frense. O Willian já tinha dado o pontapé inicial, né, Luana? Mas o que fazer num momento desse, Luana? O que falar para o jogador? O que pensar? Porque a próxima rodada, os dois principais concorrentes da Cabo Frense no índice técnico, que é o caso do Rio Branco e o Serra Macanhense, estão acima, são os dois primeiros do índice técnico, eles enfrentam Teresópolis e o Carapebus, que já não estão mais, não enfrentam, Então, quer dizer, já ganharam o jogo 3-0. E por 3-0. Né? Aí o saldo de gols não influencia, mas os gols marcados sim. Então, 3 gols, já está lá para 3-10, se eu não me engano, o índice de cada um. 3-5 e 3-10, se eu não me engano. E a Cabo Frense tem 2,68. Então, no mínimo, o que a Cabo Frense tem que fazer? Que eu pensei, no mínimo, a Cabo Frense tem que ganhar acima de 3 gols. 3 gols, para igualar o resultado deles lá. Para ainda ficar próximo, para na última rodada, já que eles enfrentam deixar claro, não com uma diferença de 3 gols, fazer 3 gols. Fazer 3 gols, ganhando com 3 gols. Porque eles enfrentam adversários fora de casa, tanto o Serra Macanhense quanto o Rio Branco. Então a possibilidade de perder, né, melhor do que um WO, né, que não tem jeito. Né? Então aí a Cabo Frense pode acabar tirando. Mas tem o Goitacás também, que tem 2,81 e vai pegar o Juventus em casa. Talvez dê uma massacrada lá no Juventus. Então, quer dizer, é terrível a situação da Cabo Frense. Deixou chegar numa situação horrível. O Willian falou que o primeiro turno foi horrível. Vou além, Willian. Foi ridículo. Porque só no segundo turno a Cabo Frense já fez 11 pontos, faltando 2 rodadas. A Cabo Frense já fez 11. Se igualasse esse retrospecto, estaria com 22. Estaria ali disputando a vaga mesmo. Por pontuação, né? Então, quer dizer, a situação é ruim. Você, como técnico da Cabo Frense, Luana, botar vocês dois no paredão aqui. Qual é a estratégia? É meter o Miltinho e o Diego Salles no ataque, o Tete e o Capixaba? Vão pra cima, agora não tem mais jeito, o importante é fazer gol. Porque se a Cabo Frense ganhar de 1-0, é ruim. Mas se ganhar de 7-6 é excelente, porque ganha os 3 pontos e soma com os 7 gols. Né? O índice técnico prevalece o gol feito com a vitória, não é nem o gol sofrido não, é só o gol feito. Então tem que botar o time para frente, né? Léo, só para ter um parênteses aqui antes de responder essa pergunta, que quando o Dário estreou no empate de 3-3 com a América aqui no Correão, ele sintetizou bem a situação do primeiro turno, que alguns jogadores não tinham a dimensão que era a Cabo Frense, o que era jogar aqui, a tradição recente do clube, está aí figurando bem na Série A, e alguns jogadores estavam aqui realmente de passagem, literalmente. Você vê isso em campo, né? Alguns jogadores descompromissados, não estou aqui apontando ninguém, estou falando de algumas peças que inclusive foram até depois dispensadas, foram negociados, enfim. Então, realmente, você usou um termo... comprometimento, né? Um termo que você usou no primeiro turno foi
algo a ser apagado das nossas memórias, das nossas que nós que acompanhamos, que torcemos, que temos sim a necessidade de ver Cabo Friense ganhar, até para nós termos sempre os assuntos, lógico. no jornal, aqui na televisão. Então, houve muita falta de comprometimento, sim, de alguns jogadores, e isso acabou se refletindo em campo. E vamos apontar o Cleimar, que foi mandado embora. Fez uma campanha maravilhosa no Bangu. A culpa era do Cleimar? Acho que não. Verdade. Acho que não. Até porque não mudou muita coisa em relação ao Dário. Então, chegaram alguns reforços, a Cabo Friense melhorou, vamos dizer assim, melhorou a Cabo Friense, fez uma campanha melhor do que o primeiro turno. E sobre a pergunta do Léo, é difícil responder. Cabo Friense tem que lutar pela vitória, até aí dentro da normalidade. Lutar pela vitória no jogo dentro de casa não é nada demais. Tem que vencer de qualquer jeito, até porque joga em casa contra um time que não tem nada demais. E marcar os gols. Marcar os gols precisa tá aí botando-se na frente, além do Edivaldo. O Edivaldo que infelizmente não fez lá uma boa campanha até então. Mas o Capixaba, quem sabe colocando ali o Capixaba, o Tete que não vinha jogando há muito tempo, mas foi durante um bom tempo o artilheiro da Série B. É verdade. Né? São apostas. Jogar para frente, vencer é o básico e vencer com o maior número de gols. Aí as peças principais que podem se encaixar melhor, só o treinador que no dia a dia, vendo a questão psicológica de cada um, vendo a preparação de cada um, vai poder apontar melhor. Mas o Capixaba é certo ali na frente. Na minha opinião, tem que ter o Capixaba na frente. O Diego Salles ali na armação. E apostaria no Tete também junto com o Capixaba no ataque. Para aí, Cabo Friense está vencendo uma diferença aí de pelo menos, não ser ideal, mas pelo menos 2 gols. Não, lógico, com certeza, para se manter vivo ali na disputa, né? Na última rodada e para cima do Imperial. A gente gosta muito da Cabo Friense, a gente sempre cobriu a Cabo Friense, acesso 2010, 2011, infelizmente foi rebaixamento esse ano. Eu quero entrar no assunto um pouco mais delicado aqui. Gosto muito do presidente Valdemir, não tenho nada contra o Valdemir, todo mundo sabe disso, né? Mas a gente está aqui para comentar e levar realmente tudo sobre a Cabo Friense. Eu falei isso ontem aqui no Agito. Enquanto não mudar a política das divisões de base da Cabo Friense, de ser o forte, nós temos totais condições. O Willian cobra o esporte da cidade, você cobra, Luan, o esporte da cidade, e a gente sabe quantos talentos a gente tem, quantos talentos. Futebol de praia, futebol amador, futsal tudo de base. Eu não estou falando adulto não, estou falando na base, né? Que poderiam estar aí sendo talentos no campo, né? E a Cabo Friense ser um novo Nova Iguaçu, por exemplo, só que do interior. O Nova Iguaçu hoje ele sobrevive dos seus jogadores, né? Basicamente de lá. Você não vê o Nova Iguaçu contratar nenhum figurão, os jogadores de lá. Inclusive o Nova Iguaçu emprestou 4 para a Cabo Friense. Você vê como sobra jogador lá, né? E bons jogadores, até o Alex, o Gutierrez, bons jogadores. Então, passa por isso. Acredito que a Cabo Friense, enquanto trouxer os seus Edivaldos da vida, nada contra Edivaldo, né? Que para mim é até um bom centroavante, mas enquanto trouxer esses jogadores de fora ganhando aí... O Capixaba revelado pelo Nova Iguaçu. Verdade, o Capixaba. Altos salários, né? Para times de Série B, a gente vai ficar subindo e descendo. Enquanto a Cabo Friense não tiver uma política de divisão, mas custa caro, beleza, mas uma hora vai vender outro André, né? Acho que custa mais caro é trazer esses caras de fora do que manter. Porque você vê um jogador do Nova Iguaçu, formado na divisão de base do Nova Iguaçu, que está disputando a Série A, o máximo ganha 2.000, 2.500. Cortez ganhava 3.000 no Nova Iguaçu. O Willian Barbie. Né? O Willian Barbie ganhava isso. Então você vê que não são jogadores caros. Série A, a gente não está nem falando de Série B. Então 3.000, 4.000 ganha um jogador hoje aqui na Cabo Friense. Ô, Léo, e só um detalhe... E não vai deixar retorno, Willian. Não, e o detalhe que Léo, não dá para montar um time bom e forte de um dia para o outro, né? Vamos disputar a Série B, então monta o time agora para a Série B. Sim, de repente, sem aquela continuidade, entrosamento. Um exemplo disso, em 2000 o Flamengo montou uma seleção. O Flamengo tinha metade do time na seleção principal, metade na seleção olímpica. E nem se classificou para a fase seguinte do Brasileiro. Tinha o Alex, tinha o Moza, tinha o Luiz Alberto, o Atirson. Os jogadores estavam despontando no Brasil. Gamarra. Tinha jogadores, enfim.
e não deu resultado, porque foi feito em cima da hora. É verdade. Então, seu comentário sobre a divisão de base foi muito pertinente, até porque é pensar grande. E nós temos pensar material no futuro. para isso. Você vê hoje o André, que está aí bem no Atlético Mineiro, Cabo Friense, tem o Daniel Tijolo, da Cabo Friense. O Leandro Eusébio saiu de Cabo Friense. Você pega o Júnior, tá no Juventus, veio da Cabo Friense. Se você pegar a foto da Cabo Friense campeã da OPG, você vai ver muitos rostos ali muito conhecidos. Tem até o próprio Tiguinho que está jogando showball nos Estados Unidos, né? Então você vê ali muitos rostos conhecidos e que se estivesse aqui poderiam estar até hoje. A Cabo Friense não está dando a oportunidade de aparecer um novo Tete, de aparecer um novo Flávio, né? Porque mais de menos dias vão parar de jogar. Então nós não podemos nos apegar aos ídolos antigos, nós temos que ter nossos ídolos atuais. Ídolos atuais. Então, eu acho que o pensamento é esse mesmo. Torcer para que isso aconteça. Ano passado houve esse planejamento em relação ao Márcio Thompson, teve aí o Mário Marques, que tinham organizado uma estrutura para que fosse dada continuidade a esse trabalho que eles iniciaram. Enfim, no decorrer do tempo, algumas coisas aconteceram, eles não permaneceram aqui, mas realmente Cabo Friense precisa ter sua estrutura de time, né? Seu time montado, um perfil que, independente de qual competição for, trazer os reforços, que é fundamental, mas ter sim um time base, que está ali sempre, que se conhece, sabe como é que é o dia a dia aqui, que conhece a história do clube, conhece a tradição e respeita a camisa do clube. Né? Porque os jogos no Correão, eu sempre olho para a arquibancada, tem muito movimento. O pessoal comparece, o pessoal gosta, o pessoal ama, o pessoal está lá curtindo lá. Então, realmente, muitos ali sofrem por jogadores que estão aqui só para ganhar no final do mês e ir embora. Mas Giba não está indo embora mesmo, não quer nem saber, não se compromete. Então, Cabo Friense precisa rever essas situações para poder, ano que vem, esse ano há esperança, pouca, mas há, mas para o ano que vem voltar realmente à elite. A gente sabe, né, Luana, que não é um trabalho a curto prazo. Até o Márcio conversava muito isso com a gente no ano passado, quando esteve na Cabo Friense. Isso é um projeto que é de 4, 5 anos. O William estava falando, eu estava pensando aqui, estava lembrando disso. Quantas vezes a gente falou no ano passado, a Copa Rio é só um teste, a Série B é a menina dos olhos da Cabo Friense. Verdade. Cadê a menina dos olhos da Cabo Friense? Ninguém está vendo. A Cabo Friense chega aí para essas últimas 2 rodadas. A gente começou o programa, antes do programa começar, a gente estava aqui conversando com o nosso amigo Peter, falando de filme. Cabo Friense chega precisando de reforço do Tom Hanks para ficar à espera do milagre e do Tom Cruise para uma missão impossível. É verdade. A gente brinca, a gente fala isso, mas a gente sabe que a gente periga ficar aí até o final do ano sem poder falar de Cabo Friense, porque o time chega para esses últimos 2 jogos decisivos com a corda apertando no pescoço, não dependendo só de si própria, tendo que fazer 3 gols, no mínimo, para poder igualar a situação de um WO com essas outras 2 equipes que estão acima no índice técnico e vão disputar, já tem isso, já é resultado certo. Então o time já vai entrar pressionado, precisa fazer 3 gols, precisa criar. Então é um negócio que poderia ter sido evitado. A gente brincava, lembro que tinha muito torcedor que reclamava, falava assim, vocês estão tentando, quando a Cabo Friense estava na Copa Rio, vocês estão tentando justificar os maus resultados. Essa história de menina dos olhos de Série B não existe. O pessoal reclamava muito, a gente batia na tecla de que o clube tinha ali aquele período de teste que ia priorizar a Série B. Cadê? É verdade. O time pode terminar o ano, ter o resto do ano aí para planejar a Série B do ano que vem. Eu vou te falar uma coisa. E pode ser, querendo ou não, vendo aqui. O lado positivo, se a Cabo Friense não conseguir, pode ser bom. Lembrando daquele time, se estivesse hoje na Série B, estaria com mais pontos do que esse. Tenho certeza, porque a gente entrou num grupo que tinha Friburguense, com um time que está na Série A, Macaé, que está com o time de Série A, e o Bangu, que é o time que tinha feito uma excelente campanha na Série A. E a Cabo Friense ganhou 2 jogos, mas vendeu caro as outras derrotas, não foi por goleada. Quando não foi assaltado. Quando não era assaltado, é verdade. Então ganhamos do Macaé aqui. Então, quer dizer, aquele time era jovem, mas é um time que queria crescer. É um time que corria. Era um time unido. E eu lembro muito que o Márcio falava, com as 5, 6 peças nesse time aí, a gente faz um time forte na primeira fase. Abrindo
mais a fase de contratação, pega mais uns 3, mais um 4, encorpa, o time vai dar resultado. Então, eu acho que o que tem que fazer é a gente fazer uma divisão de base forte, com olheiros, os caras irem no futsal, irem no futebol de campo, olhar jogador mesmo, porque a gente tem uma região, a gente não tem concorrente aqui. A gente não tem, é que nem no Rio, que são 20 times para pegar jogador. A gente só tem gente. A gente peneirar em Búzios, peneirar em Arraial. Campeonato amador de Cabo Frio, né? No campeonato amador daqui em Araruama. A maior prova disso, Léo, é que a gente tem Búzios, Arraial, São Pedro, Cabofrense, tá todo mundo espalhado nas divisões. Olha o time do São Pedro. O time do São Pedro é super jovem. E o artilheiro Rafael jogou o campeonato amador aqui ano passado. Passou pela Cabofrense também, o Rafael. Então... O pessoal chamava de Ganso aqui, né? Esse mesmo. Então é uma coisa só você observar. O que a gente está falando aqui não é balela, não é para enganar você, torcedor, para dar uma desculpa, para quando possivelmente a Cabofrense estiver fora completamente da competição. Não é para enganar, não. É porque é a realidade das pessoas como a gente, que está sempre no futsal, aí está cobrindo o futebol amador, está cobrindo o futebol de areia, a gente vê. Nós não somos profissionais, não somos olheiros? Não somos, mas alguns talentos, eles se destacam aos olhos comuns, lógico. Aos olhos leigos. Então, acho que é isso. Eu concordo plenamente nessa parte da base. A gente conversava no passado, quando a gente fez matéria sobre o futebol amador com o Rico, e ele falava que o número de times, de jogadores era tão grande que poderia ter uma outra categoria, poderia ter um campeonato sub-20. Se pode ter para o futebol amador, por que não pode ter para o futebol profissional da cidade? Então, isso realmente é um projeto. O Valdemir é um cara que corre muito atrás das coisas, né? Então, se botar na cabeça, Valdemir, eu vou fazer esse projeto. Daqui a 4 anos você vai ter bons jogadores no time de cima, você vai estar ganhando, a Cabofrense, né? Vai estar ganhando dinheiro com a venda de alguns deles, que eu tenho certeza que a nossa região ela é farta aqui em jogadores e alguns vão despontar, né? Vai sair muito mais barato esse projeto do que trazer os jogadores, né, que não vão deixar nada pra gente, daqui a pouco estão indo embora, né? Então, corre atrás disso, né, de parceiros para manter esse... Não é fácil, ninguém está falando aqui que é mole, mas eu sei que tem alimentação, tem os salários mesmo baixos, mas acaba acumulando, tem que ter ali uma comissão competente. Já tem um belo CT? Já tem um belo CT, já tem ali a hospedagem ali, então vamos pensar com carinho no projeto, porque enquanto o Cabofrense não tiver um projeto de base forte, de dar sustentação ao time de cima, como faz o Nova Iguaçu, como faz o Audax Rio, né? O Arte Sul também, a gente não vai conseguir. A gente vai ficar nessa gangorra, a verdade é essa. Sanfona. Sanfona direto, sobe e desce, não é isso que a gente quer, não é isso. Então, tomara que as coisas possam mudar e voltar os olhos aí para as divisões de base, que vai ser a saída de qualquer clube. Você vê o Flamengo agora, botou um Muralha para jogar, o Luiz Antônio, barrou todo mundo que estava ali. Porque é isso aí, é sangue novo. Tem o Adrian voando, pedindo passagem. O Adrian querendo. O Flamengo, o Vanderlei fez isso muito bem, né? Acho que o principal legado que o Vanderlei deixou foi incluir os meninos da base no time profissional. E daqui a pouco vai dar resultado. Algum menino vai ser vendido. O Negueba rendia mais que o Luxemburgo, né? É verdade. Então, vamos pensar com carinho, Valdemir, que você é um cara que gosta, é atuante, mas está precisando aí realmente voltar um pouco mais os olhos aí, estruturar mais as divisões de base da Cabofrense. Mais alguma coisa sobre o jogo, Lan? E sorte. E outra coisa, orar muito, né? Sorte, gol à espera do milagre. Chama o Ethan Hunt, porque a missão vai ser impossível. Volume 1, 2, 3, ou então Os Vingadores. Mas também. Tomara que consiga. Os Vingadores também, né? Filme que vai estrear sexta-feira no cinema, que todo reforço é necessário. Com certeza. Realmente é daquelas... Futebol tem disso, né? A gente viu o Chelsea passar com 1 a menos. Não quero falar sobre isso. 2-0, viu o Bayern passar no Santiago Bernabéu lotado. Então, eu queria até comentar sobre isso, Léo. Até a Luana e eu, nós estávamos batendo essa bola no programa passado e nossas apostas foram baseadas numa realidade, que o Barcelona passaria, que o Real Madrid passaria e tal. Agora, quem é que ia falar que o Messi ia perder o pênalti? Quem é que apostaria? Eu falei que o Real tinha nos pés do Cristiano Ronaldo e do Kaká grandes esperanças de passar, e foram justamente aqueles, junto com o Sérgio Ramos, que perderam os pênaltis.
É mais ou menos, se for comparar, que falar que na Copa de 70 o Pelé perderia o pênalti na final. Você que nunca vai esperar isso. O Zico, mas 96, isso se né? chama-se futebol, né? Onde tudo é possível e resolve-se dentro de campo. E o Barcelona aí quebrou uma série de 3 tropeços seguidos aí e acabou sendo desclassificado e surpreendeu, acho que a todos, né? É porque estava perdendo, o Chelsea estava perdendo. O mais surpreendente foi porque estava perdendo de 2-0, já estava eliminado com a menos. O mais surpreendente foi o Fernando Torres ter feito um gol. Não fala assim Del Ninho não, que é bom jogador. Tá passando. Rapaz, eu acho que deve Mas ele ter tava feito sozinho, um voodoo né? pra ele lá. Se ele não fizesse aquele, ele saiu realmente... do Liverpool, nunca... Que no Liverpool ele estava bem, ele só se machucava muito, mas no Chelsea... Só era de vidro. Um desastre, rapaz, né? Quando não é uma coisa é outra. É né? outra. Eu acho que nesse caso ele preferia ficar machucado, né? É verdade. Porque jogar e não fazer gol é muito Eu triste. pegava muito no pé, são times que... Eu sempre brincava, não acredito... A cada momento do jogo contra o Barcelona eu pensava, não acredito que eu tô torcendo pro Chelsea. Isso não tá acontecendo. E para terminar aqui os comentários das apostas... Vamos falar também do Botafogo e Vasco rapidamente? Vamos lá. Vamos lá. E aí? Você, Botafogo ou Vasco? Quem vai ser campeão domingo? Botafogo ou Vasco? Como falei no programa passado também, o Botafogo está completamente focado no Carioca, ao tempo que o Vasco está pensando muito na Libertadores, né? Até porque o jogo do Vasco é quarta-feira que vem, mas por questão de ter mais foco, eu vou apostar no Botafogo, que tem um bom time, tem o Felipe Gabriel numa boa fase. Tá acenando a Priscila lá, fazendo um sinal de positivo, agradecendo. Tô falando o que eu acho, né? Afaste o louco Abreu das cobranças de As minhas apostas do final do passado, que eram Nenhuma deu certo. Nenhuma deu certo, né? E também apostei também que o Inter venceria o Fluminense e não contava que o Dátolo fosse perder um pênalti. Ontem não era dia de porque bater aí é pênalti. covardia. Eu vou botar uma bola na trave no Aí é finalzinho. covardia. Aí você vai colocar lá para bater o Felipe, o Juninho Pernambucano, os caras perdem um pênalti, quebra tudo aqui, né? É verdade. Então assim, a gente nossa opinião aqui é baseada na probabilidade mais evidente. Né? Eu falei, na minha probabilidade mais evidente, eu vejo o Botafogo. Foi assim que você perdeu vários yakisobas, né? É verdade. Rapaz, é mesmo. Mas como eu falei, Léo, eu tô justificando aqui as falhas. Pô, você pega o Dátolo experiente pra caramba, na Libertadores, perdeu um pênalti lá dentro de casa contra o Fluminense. Pô, quebra qualquer um, qualquer apostador. Quebra qualquer um. Então, vou apostar no Botafogo por estar com condições de pensar mais no Carioca, mas o Vasco também tem amplas condições. Bora. Eu acho que dá Botafogo também, mas eu acho que vai ser nos pênaltis, eu acho que fica no tempo normal, fica em 2-2, aquele resultado que quase não acontece com o Botafogo, 2-2, acho que vai ser 2-2 no tempo normal e acho que dá Botafogo nos pênaltis. Eu particularmente gosto muito do time do Botafogo, né? Se você olhar os jogadores, acho que o Louco Abreu vai fazer gol de pênalti. Ó, só do meio pra frente tem Andrezinho, Elkson, Michael Suel, Jobson, Louco Abreu, Herrera, Felipe Gabriel, né? É um time ali, Caio, que é um bom jogador lado de campo. É um time tem um ótimo peças goleiro. Ofensivas muito fortes. O Botafogo é um time muito bom, né? Mas isso não ganha jogo. Não. Eu acho que o time do Vasco é muito mais equilibrado. Para mim, o time do Vasco é o time mais equilibrado do Rio, equilibrado na defesa, uma base quando tem o Dedé, é equilibrado no meio campo, é equilibrado no ataque, e os outros times ou são bons na defesa, por exemplo, ninguém tem uma boa defesa no Rio, né? O Fluminense é mais forte no ataque, do meio para frente, o Botafogo também, né? O Flamengo não é bom quase em nada. E o Vasco tem um Dedé. O Vasco Mas o Vasco é um time que tem um padrão de jogo. Você não, mas se a gente for Vasco, falar de defesa, o Vasco só tem o Dedé. Você não vê o Vasco tem perder de 4-0 e tal. É um time que vem de cara as suas derrotas. Eu também acredito que dê Botafogo, mas não vai ser fácil não. O time do Vasco vai vender cara essa derrota aí. Tem um porém. Se o Vasco abrir o placar, fica difícil o Botafogo. O Botafogo vai pra frente e o Vasco no contra-ataque com o Diego Souza e o Éder Luiz. Tenho minhas dúvidas em... Acho que é uma balança. O Botafogo vai ter o lado psicológico se o Vasco abrir na frente, mas o Botafogo é melhor contra-atacando. É melhor. Não, mas eu digo se o Vasco abrir o placar, entendeu? Mas se o Vasco abrir o placar, vai ter que ir pra frente. E o Vasco no contra-ataque. Vai ser difícil. Ainda tem o Carlos Alberto, que entrou bem contra o Flamengo, já é uma outra peça ali pro Vasco, né? Pode ser que consiga se adaptar novamente ao esquema do Vasco, e o Vasco ganha um jogador importante para a sequência do campeonato. Tomara que ele consiga se adaptar novamente ao esquema de ser profissional também, né? É verdade. Mas acima de tudo,
E eu acredito que vai ser um jogão de bola. Também. Né? E vamos ter aí Engenhão lotado. Uma final que a gente geralmente não vê muito nos últimos anos, Botafogo e Vasco, né? Isso é bacana também. Se for Botafogo e Fluminense, clássico vovô, é um clássico legal. Né? Então, a vai ser final muito que bacana. for será excelente e emocionante. O Fluminense já está lá e Botafogo Com o bons Vasco, jogadores, não é? todos eu falei aqui no programa já. Para mim, o melhor time do Rio, em termos de jogadores, é o Fluminense. Mas o melhor taticamente, eu acho que é o Vasco. O Vasco é muito melhor taticamente. E o Botafogo tá sempre com o seu bom time, falta só vencer, né? E o Flamengo tá perdido, completamente dentro e fora de campo. Eu li ontem, William, que eu não entendi que o Botafogo tá atrás do Seedorf. Pra quê, meu Deus? Tá quase aposentado. Pra quê? Né? O Botafogo já tem 8 jogadores, falei dos 8 aqui. Vai tirar espaço de um desses pra fazer uma jogada Que arrumou de uma marca. crise, né? Com 36 anos, vamos pensar direito, Maurício Assunção. Daqui a pouco vai querer o Drogba também, que já disse contrata que um quer vir pro grande Rio. zagueiro, né? Contrata 2 laterais, né? Gasta o dinheiro corretamente. Bom, estamos chegando ao final do programa, quero dar boa tarde ao William. Boa tarde, William. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Luana. Boa tarde, nossos amigos de casa. Boa sorte para a Drogaria do Povo, boa sorte para Cabo Friense, para o Tamoio também, né? E que os nossos times de Cabo Frio possam representar bem nossa cidade, possam aí estar colocando a nossa emoção, nossa tradição do esporte e especialmente sábado Cabo Friense, que ela possa fazer, dar o gostinho para os torcedores do que nós torcedores não vivenciamos no decorrer do campeonato, que é vencer, brigar pela classificação. Então, boa sorte e que terça-feira que vem ou quinta-feira que vem nós possamos voltar com excelentes notícias. É verdade. Bom, lembrando que o jogo do Tamoio é 4 horas da tarde. No sábado, né? No sábado. Vai lá no clube, você vai poder entrar gratuitamente ali pelo portão, ali em frente ao Colégio Sagrado. Né? Vai ter ali o acesso ao ginásio. Compareça, veja o time do Tamoio que está bem legal. Né? Dê uma passadinha por lá e sai dali e vai direto pro Correão para torcer pela nossa Cabo Friense também. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, William, telespectador. Boa sorte para Cabo Friense, para a Drogaria do Povo, que vai jogar fora de casa, para o Tamoio. E acho que é isso. O futebol de Cabo Frio está precisando de sorte nesse momento para todas as equipes. E antes do nosso programa terminar, mandar um abraço especial hoje para o Mike, para o Marcelo, para o Igor, para o Davi, para o Flávio, para o Austin, já que hoje é dia do goleiro. É dia do goleiro? Hoje é dia do goleiro, essa posição tão ingrata. Eu ontem olhei para o relógio quando o Diego Cavalieri defendeu o pênalti. Falei, pô, isso tinha que estar acontecendo hoje. Então, parabenizo o William também. O Léo também, né? Verdade. O Léo também. O William, no futsal lá no Edilson Duarte, né, tinha uma pelada. Vocês eram de domingo, grandes né, goleiros também. Não, é sério. Uma pelada de domingo que o William era só bomba e o William só defendia. Me dedicava mesmo, gostava, era difícil, mas não segui não. Então eu vou estender o parabéns a todo mundo que é goleiro. Goleiro de fim de semana, né, William? Também. Isso aí. Então, para todos os goleiros. E você esqueceu o maior deles, Luana? Esqueci? Esqueceu. Então, perdão pro maior Thiago dele. Magalhães da Silva. Thiago Magalhães, tá vendo? Nosso grande amigo. Tá contundido, parabéns né? pro Thiago Tá também. contundido. Parabéns para todos os goleiros. também, Posição ingrata. Já dizia... É verdade, Rony Catatal, grande Já Catatal. dizia o cronista que ali onde o goleiro pisa nem grama nasce, né? É verdade, um cara de Thiago é diferente. Mas, Thiago, um abraço aí pro nosso amigo Thiago. Tá sempre assistindo o programa quando dá também, né, William? Verdade. Grande goleiro. Vai mergulhar com a nosso amigo gente? aí. Vai mergulhar, a gente vai encontrar o Thiago lá. Bom, queria mandar um alô aqui pro Anderson Mangueira, nosso querido Mangueira aí que está assistindo o programa, e pro Gabriel Carriço, também está sempre ligadinho na gente. Já deu boa tarde, mano? Já dei boa tarde, parabéns pros goleiros. É verdade. Deus parabéns para os goleiros aí. Eu fui um grande goleiro de futebol society, mas eu não queria tirar a vaga de ninguém. Né? Eu nunca quis aposentei. tentar, não. Nunca tive uma relação muito boa com o goleiro, não. É verdade. Tem um amigo nosso, antes de terminar o programa, que foi agarrar, o William lembra muito bem disso, uma pelada com bola de basquete. Só que o chute veio tão forte que ele botou a mão para agarrar, a bola passou. Perdeu um dente, não tem um dente aí. E faltou o principal, né? Não mandamos um abraço pro nosso amigo índio, né? É verdade, índio, rapaz. pô. Nosso amigo Zé Guilherme. Um abraço, Zé Guilherme. Parabéns pelo seu dia aí, você que foi um grande goleiro aí. Zé Guilherme tem uma história... no Vasco, do Andrada, né? É verdade. E o Zé Guilherme, ele fez uma defesa tão espetacular no Maracanã, William. Escuta essa, ele fez uma defesa tão espetacular no Maracanã, numa falta cobrada,
que ele falou que ele pulou tão alto que ele espalmou a bola e caiu por trás do gol. Verdade. Deixa eu trazer o Zé Guilherme aqui. Pessoal, queria agradecer muito a audiência de vocês e voltamos na próxima terça-feira com mais um programa Na Jogada. Ainda não foi não, né?